Elias, pregando a palavra de Deus. Estes são dias do servo Moisés, justiça.
vamos ter aqui no Panambi, no próximo dia 11, às 18 horas, a presença do pastor Ed Léo, lá da Indonésia. Ele vai vir com temas diferentes em cada ministração. Então, nós convidamos a Igreja do Senhor para estar fazendo parte desses cultos. É que aí está um pouco, já passou. Pode deixar que eu faço aqui. Obrigada, querido. Então, dia 11, Panambi, às 18 horas, pastor Ed Léo. Dia 12, sábado, às 10 da manhã, na Igreja Granja Viana. E dia 12 também, no domingo, né? 12 é domingo, não é sábado, desculpe. Sábado é aqui no Panambi. Dia 11 é aqui no Panambi. Eu estou me confundindo. Dia 11, alguém pode ver? É sábado mesmo? Às 18 horas. Ah, então tá bom. Dia 11, sábado, às 18 horas, aqui no Panambi. Dia 12, às 10 horas, lá na Granja Viana. E dia 12 também, domingo, às 18 horas, na Vila Iná. Então, são 3 ministrações diferentes. É um homem de Deus, que ele tem uma unção que o Senhor derramou sobre o apacentamento, a comunhão dos irmãos. E ele vem falar também para nós a respeito do avivamento. Não é para responder, né? Nem eu tenho essa resposta plena e precisa. Você acha que nós estamos vivendo um avivamento? Você sabe o que é o avivamento? Então esteja conosco. Sábado, 18 horas, dia 11. Domingo de manhã na Granja, às 10. E domingo à tarde na Igreja da Vila Iná, às 18 horas. Não deixe de participar. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos. Podem vir ofertar e dizimar. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosas para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosas para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado. Amém, glória a Deus. Pode soltar, Vini, a musiquinha. Amém, obrigado. Querido Deus Pai, nós te agradecemos por esta manhã, por esses dias que temos vivido, que temos passado, certos
da vitória que Tu tens para nós no final. Nós não sabemos, Pai, o que vem pela frente, mas a Tua presença em nossas vidas nos garante, Deus, que estamos bem, porque se Tu apareces diante de nós, em circunstâncias, Senhor, especiais, não só de necessidade, mas também Tu vens trazer para nós paz. Obrigado, Deus, por essas coisas. Obrigado, Deus, porque Tu conversas conosco. Obrigado, Senhor, porque não nos deixaste nunca, em nenhum momento, embora muitas vezes não percebêssemos, Deus, mas Tu és paciente e Tu dás um tempo e Tu dizes a cada coração que aqui está hoje: eu estou aqui, eu estou aqui dentro, presente, e por isso o final é a vitória. Obrigado, Deus, porque Tu nos dás orientação, Tu nos abraças e Tu nos dás a mão em todos os momentos. Nós Te agradecemos no nome de Jesus. Obrigado, Deus. Amém. Então, eu fui lembrado agora há pouquinho. Onde é que está o Claudinho? Está aqui? Não está. Está embaixo. Onde é que está? Desculpe. Então, ele está acenando ali. Eu fui lembrado que ele faz 7.0, é isso, Claudinho? Então, se eu fui lembrado, eu não vou esquecer. 7 é bom porque é um número bíblico e significa um motor potente no Espírito que Deus te dá. Amém? Parabéns. Se nós temos a vitória, no final, o resto não nos importa muito. Não nos importa porque Deus tem nos orientado quanto a uma postura de poder passar por várias situações, várias circunstâncias ou várias etapas durante essa vida, sempre sabendo que se Ele é presente, então nós estamos bem, porque o que importa tão somente é a presença do Senhor, porque Ele quer intimidade. Então eu vou chegar mais perto, porque eu não sei ficar longe, né? E eu preciso ser abraçado tanto quanto vocês, né? E o Senhor tem nos abraçado. Então eu queria falar a respeito dessa situação de postura, do que se trata, como é que ela funciona. Às vezes a gente pede assim, aliás deve pedir sempre, a orientação de Deus sobre qual seja a palavra apropriada ao momento, porque Ele nos passa isso, Ele nos dá essa dica, e conforme nós sentimos paz na presença dEle, Ele vai desenvolvendo dentro de nós uma orientação, Ele vai nos dando, Ele vai nos informando. Ele diz assim: olha, esteja pronto, tenha uma postura adequada para eu te dar a vitória. E fique rendido, porque é uma época de rendição diante de Deus. Porque, gente, pensa bem, você foi batizado, eu fui batizado, estão todos batizados aqui? Levanta a mão quem está batizado. Amém. Se alguém não levantou ou estava um pouco mais tímido, creia que o batismo ele não para, ele continua, entendeu? Então, quando ele vai continuando, você vai levantando mais a mão. Eu estou batizado. Por que eu estou batizado? Porque eu estou rendido. E por que eu estou rendido? Porque eu não gosto do mundo. E se eu gostar demais do mundo, o que pode acontecer, não importa o que você faça, mas Deus tem que estar com você. Não importa, Deus sabe de cada um, amém? Porque Ele é justo, Ele é poderoso. Então, se eu me rendi, é porque eu preciso do poder de Deus, porque sem Ele eu não vou fazer nada. Então eu tenho que estar constantemente rendido e cada vez mais. É muito bom viver com Deus, porque é o seguinte, de certa forma, e é verdade principalmente para o mundo, eu já estou o quê? Vivo ou morto? Eu estou morto. Você morreu, eu também. E nós vivemos aqui uma outra vida. Essa outra vida é a vida que, por causa da misericórdia e a compaixão do Senhor, eu vivo já aqui.
Eu não vou viver depois dessa vida. E essa vida que eu vivo já aqui, o Senhor foi responsável por isso acontecer, porque Ele nos ensinou a oração que o Pai deu para Ele e que diz: venha a nós o teu reino. Então já está aqui. Então, se você vive, talvez até, eu sou muito distraído, eu sou muito avoado, mas eu tenho um grande consolo de Deus, que significa que eu não estou vivendo aqui, eu estou sempre viajando. Então é melhor viajar com Deus. Se você então tem uma questão ou um problema parecido com o meu, de estar sempre viajando assim, sabe? Creia, os que viajam bastante são muito abençoados. Amém? Por quê? Porque Deus é com eles, né? Então isso é uma coisa muito boa, bênção, né? Sempre, em qualquer lugar, né? Porque cada um tem o seu ministério e cada um tem a sua missão. Deus sabe disso. Mas eu quero o meu ministério, eu quero a minha missão, e eu não quero faltar para com Deus na execução desse ministério, das coisas que são pertinentes, que pertencem a essa missão. Onde quer que eu esteja, Deus está comigo e está com você. Amém? E Ele demonstra o seu poder. Por quê? Porque você está rendido. Um dia Ele se deparou com você. E Ele vai se deparando sempre mais, repetidamente, durante as passagens da sua vida. E Ele vai aparecendo, porque é um processo, gradativamente a você. Nós estamos um pouco pressionados por uma luta lá na faixa. Então isso é uma pressão externa, mas nós estamos pressionados também por uma pressão interna, que acompanha aquela outra. Por quê? Porque quando, eu não gosto de falar no mal, mas quando Ele nos ameaça, ou nos declara guerra, Ele não declara guerra só no plano exterior, no geral, no contexto total. Ele nos declara guerra também no que é interno, no que é interior. Para quê? Para ver se Ele consegue tirar do templo, do Espírito, a presença do Senhor, mas Ele não consegue. Ele não consegue, tá certo? Eu atendo pessoas têm queixas, amém, tem que ter, porque quando tem queixa tem demanda, pedido, então eu tenho que chegar e dizer: olha, pede para Deus que Ele dá. E nem sempre eu posso, aliás, a palavra não diz que eu tenho que carregar o peso do outro. Se eu começar a carregar um pouco, eu tenho que entrar na intimidade do outro, porque quando eu entro no pensamento e no coração do outro, eu tenho algo que é chamado misericórdia, que é chamado compaixão. É difícil, eu pensei essa semana, você explicar compaixão, porque é algo muito delicado, muito precioso. Tem um jeito de você pensar e sentir o que é a compaixão. É você pensar que Deus te designou, te chamou para ser um intercessor. Se você tem um filho ou uma filha, você não precisa definir amor, porque o que você sente pelo filho e pela filha basta. Quantos são sensíveis aqui que nem eu? Não precisa ser tão exagerado quanto eu, tá certo? Não precisa falar tanto em família, mas pode amar demais a tua família, porque a atmosfera que você cria na tua casa, ela só pode vir de Deus. Então não é você que cria, Deus é que te deu. E se você tem essa sensibilidade, não se avilte por causa disso, porque ela vai ser transformada em algo maravilhoso ao longo da tua vida. Amém? Você está me seguindo? Siga o Senhor, é bem melhor, entendeu? Então, pegadinha de Deus permitida. Então, siga a Jesus. Então, nós temos aqui o que já está ali, que a minha postura, ela é sempre de vitória, porque eu não posso ficar implicado com as circunstâncias. Deus, de vez em quando, faz uma visitação. Aí você fala, de vez em quando, Ele quer fazer sempre. Ele quer fazer sempre. Ele permite que eu fraqueje ou que eu enfraqueça diante de determinada situação ou circunstância. Por quê? Porque é a Ele que cabe me levantar. E Ele diz na palavra: levanta-te e anda. Amém? E tem mais, Ele te estende a mão.
Porque aconteceu com Pedro que ele precisou estender a mão, porque ele estava olhando para Pedro, e então o que acontece? Pedro, de repente, perdeu no seu interior, no seu interno, no seu íntimo, no seu profundo, a fé. Porque ele estava dizendo para Pedro: fita os meus olhos, olha para mim. Eu disse para você não tirar os olhos de mim. E ele tirou. E as ondas estavam baixas ou altas? Altas, né? Gente, eu sou interativo, pelo amor de Deus, não me deixe sozinho. Entende? Quais eram as circunstâncias quando o Senhor se aproximou do barco? Eram ondas altas. E não importa quais palavras ele levasse ou trouxesse, ele estava dizendo: não tira os olhos de mim, porque existe uma linguagem do céu que nós todos entendemos, e por isso aqui estamos reunidos hoje na luz do Senhor por um mistério. Amém? Pode ser inclusive pelo meu amor à Igreja da Flórida. Bem-vindos. Então, é por essas coisas. Se não houver amor, sentimento, sensibilidade, intensidade, não tem Deus. Eu vou me preocupar. Então quer dizer que a circunstância está ganhando meu coração. A circunstância está ganhando o lugar de Deus. E não deve ser assim. Isso está errado. Isso é uma forma que Deus tem de me orientar. E eis aí como nós estamos, de braços abertos, de pé diante do Senhor, dizendo: eu assumi, eu decidi, eu defini para mim na minha vida uma postura de vitória. Por quê? Porque não foi inventado por mim. Não foi criado só pela circunstância. A circunstância que foi criada pelo Senhor, para que assim eu percebesse que eu tinha que aprumar o caminho, que eu tinha que ajudar Deus, entre aspas, a tirar aquele pequeno desvio, para ele não se tornar muito grande lá para frente e não adiantar mais nada, porque tem almas que são roubadas, tem vidas que são destruídas, tem pessoas que ficam enfraquecidas. Então de repente você está orando no seu cotidiano pelas coisas que sempre ora, mas de repente você lembra. Eu vi uma fotografia sobre uma consequência, entre várias, da guerra na Ucrânia, e havia um menino em cima de uma porção de escombros, né, de pedras caídas. Os pais não estavam com ele, ele estava de pé. Em primeiro plano, o fotógrafo foi lá e pá, registrou. Ele olhava com o olhar totalmente perdido, não foi a única que eu vi. E ele dava para se perceber nele, e pelo que estava escrito no contexto, que ele estava totalmente desorientado, que ele não estava entendendo nada e que ele estava já um pouco alterado. Aí nós oramos. E eu tenho que estar atento a isso. Porque se eu não for intimidado, se eu não for constrangido, se eu não for mexido pelo que os outros passam, então eu não estou muito perto de Deus. E pode ser que eu esteja até me distanciando cada vez mais dele, amém? Então, por isso que eu digo, Deus está nos dizendo que os sensíveis, os sensibilizados, não devem dizer: por que eu sou assim? Por que eu sinto as coisas tão intensamente? Por que eu sinto essas coisas tão fortemente? E isso, eu não durmo se eu não passar de mim um toque de consideração, de amor, de carinho, dizendo: obrigado, Senhor, porque depois que eu levanto a mão e dirijo uma palavra, ou ponho uma mão no ombro, ou toco a cabeça de alguém, eu fico aliviado. Então, se isso acontece, é porque Deus está à frente, atrás e de cada lado da tua vida, porque você continua sensibilizado. E eu digo a você, com certeza, porque Deus nos reuniu hoje para sabermos que cada vez mais Ele vai nos sensibilizar a cada dia, amém? Então, isso é para começar falando da postura de vitória, tá certo? E atendendo pessoas, como eu referi antes, o que acaba acontecendo é o seguinte: a pessoa entra, ela tem uma queixa. Eu tenho um hábito que parece que não é muito legal. Eu atendo numa sala, é um lugar público, tá certo? E de exercício público da medicina. E eu escolho a sala mais distante, porque quando eu chamo a pessoa pelo nome dela, que eu já tenho ali na ficha, eu corro na frente dela, digo qual é o número da sala e fico olhando ela vir por seus meios, sejam quais forem. E aí você já sabe, fazendo isso, se ela tem dor, se ela não tem dor, se ela pode caminhar sem uma bengala.
qual é o comportamento dela, se ela está aumentando a dor ou não, e finalmente, se ela precisa de Deus. Aí no final eu digo na sala. Eu já tomei atenção da diretoria, dizendo para não fazer isso. Depois a ouvidoria me defendeu e falou: doutor, tudo bem, então eu vou marcar menos gente, porque o senhor está fazendo alguma coisa aqui que não está muito autorizado. E saía lá as bênçãos, tá? Não sei o que lá. E como é um local que não poderia fazer isso, eu falei: bom, eles vão me advertir. Se eles não me advertirem, falo a autoridade maior, que é o Senhor. Porque não dá para você ver gente que levanta às 5h30, não toma o café, te espera 2 horas, porque a fila é grande, depois falta o almoço, você não deixa a empada em cima da maca, entendeu? Ou você esconde ou dá para a pessoa. Então existem coisas extremamente simples que, quando faltam, nos levam a um grande sofrimento. Então nós temos que ter fome de Deus. Amém? Assim sendo, nós vamos em frente. Manda lá. Aí, então nós começamos dizendo isso, apesar de que eu vou usar o exemplo de quem era Abraão, porque uma pessoa que andou muito com Deus, etc., a gente já fala nisso, pai da fé. Então, tudo isso que nós falamos até aqui foi o seguinte: orai uns pelos outros para que sareis. Mas eu estou sarado, não estou muito não. Não estou muito não, tem muita coisa que tem que ser consertada. Porque senão desaparece o sentido de corpo. Eu sei que com um pequeno gesto teu, que eu já recebi hoje, eu já me senti muito melhor, porque eu estou me sentindo muito abraçado aqui. Eu espero que você se sinta muito abraçado ali, né? Então tem muita gente aqui, em toda parte, somos todos nós, a sala é íntima, mas vocês todos amam um abraço. Se não amam tanto, vão acabar amando, porque aqui tem gente hospitaleira, cara que só ama beijo e abraço, entendeu? Então sinto muito, esse é o lugar, e você não vai escapar de estar perto um do outro, porque isso é definição de corpo, isso é de Deus. Compaixão e misericórdia pode se definir por isso, tá certo? E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então antes da oração tem um início, uma introdução, um preâmbulo da oração. O que é? Imagina que você está lá na sinagoga de Cafarnaum, que você pegou a máquina do tempo, e você vai lá para trás. E que você sabe que naquela sinagoga, você ajustou sua máquina, você chega lá e está chegando quem? Jesus. Uau! Você imagina. O que é criado naquele momento, antes que você ouça, ou antes que ele comece a falar? É criado uma coisa chamada atmosfera. Obrigado. Eu preciso beber bastante água. E aí então é criada essa atmosfera. Ele começa a falar e você é envolvido por ela. Porque ele é intercessor da parte de Deus. E como ele é intercessor da parte de Deus, o clima já está criado. Não se preocupe com o que orar. Porque Deus, quando ele está presente, ele sempre vai te tocar. Amém? Então tá bom. Em frente. Tá? Então, eis aqui a postura de vitória. Amém? Aqui eu recebo, levantando as mãos, num lugar que ninguém está vendo, ou em qualquer parte onde eu vá, aqui eu recebo o quê? A bênção do Senhor, a sua graça, sua misericórdia, sua compaixão. E eu recebo no íntimo, por quê? Porque para ele pode estar um deserto, mas Deus nos leva ao deserto, assim como levou ao deserto Abraão, porque a compreensão do Senhor não tem fronteiras. Por isso Deus levou Abraão para ficar no deserto 25 anos. Ele ficou lá. E não dá para entender muito, em detalhes, do dia a dia, porque que ele foi levado ali. Mas é simples, ele foi levado ali porque ele precisava entender. Que ele tinha que, embora ele conhecesse muitos lugares, ele era simples. Deus viu a simplicidade do coração dele. Então falou: você é um cara que eu vejo o coração, e levou ele para o deserto. Ficou lá 25 anos. E ele aprendeu ali a conviver com a angústia de Sara ser uma pessoa que não podia ter filho. E ele foi conhecendo Deus. Porque no mundo não pode isso, não pode ter aquilo, não tem capacidade para isso, nem capacidade para aquilo. Mas a nossa postura é de rendição, nós falamos no começo.
E assim o que acontece? Não importa se Sara não pode ter filho. Eu vou dar um filho para vocês. Amém? Uau! Então eu vou dar muitos filhos para vocês. E ele era intercessor, e se a igreja é intercessora, tem que crescer o número de filhos do Senhor. E então a gente recebe nessa hora. Essa hora aqui, ela é um pouco simbólica, porém muito verdadeira. Porque em qualquer lugar eu posso assumir essa postura. E eu não sossego. Deus gosta de perguntador, questionador. Você gosta de criança? Nós somos crianças. Eu me lembro, o Gabriel era pequenininho, né? Estava com a mão dada ali comigo. Quando criança faz pergunta, você não sossega. E porque ela vai fazer muita pergunta. E você que é bom pai, você não vai deixar de responder nenhuma. Mas criança faz muita pergunta. É pergunta demais que criança faz. E aí, eu me lembro que eu estava sentado, e quando eu sentava para trabalhar, ou para estudar, ou para alguma coisa, ele vinha da altura da mesa, entendeu? É pai, é pai, é pai. Não é pai? Pai, eu não entendi, pai. Então o que acontece? Se você não responder, ele pega, e ele foi crescendo e continua do mesmo jeito. Você já está ficando mais baixo na cadeira, e ele pega, vai na tua frente, põe a cabeça assim, encosta o nariz aqui, pai, você não me respondeu. E você tem que responder para ele. Porque criança nunca nega uma pergunta. E nunca fica sem uma resposta. Então você vai ter que falar. E ele gostava de ouvir história. E eu sou muito imaginativo. Então eu inventava muitas histórias. Até eu dormia com as minhas histórias. E ele ficava acordado e pedia mais. Então eu conto muita história. E aí o que acontece? Deus quer nos contar uma história linda, maravilhosa, ok? Porque quem era assim? Era Abraão. Abraão era uma criança. Abraão ficou lá, na tenda, com a Sara, né? E aí, o que eu estou fazendo aqui? E a Sara ficava sempre atrás dele, falando assim, não entendo essa relação tua com teu Deus, né? Então, que Abraão depois saiu, foi andando. Você obedece sempre? Obedeço. Onde é que você vai? Não sei. Então por que você vai? Eu também não sei. Como assim? Deus falou para ir. Com Deus a gente sabe o começo e sabe o meio. Alguém pode dizer, mas não sabe o fim. Só sabe que o fim é de vitória. Amém? Vamos em frente. Então, são visitações. Deus pode visitar leve, pode visitar pesado. O legal é Deus visitar pesado. Porque esse pesado de Deus não é um pesado ruim. Então a visitação ela é criada pela circunstância. A circunstância é uma coisa que é a voz de Deus falando para você, eu estou aqui, e muitas vezes eu não ouço. E conforme eu falei, Deus me dá uma palavra, porque tem domingo aí, eu não tenho palavra ainda. E quando eu vejo aquele pessoal chegando, falando, estou com dor, estou com dor, estou com dor, só que a pessoa vem, e eu faço ela caminhar bastante para eu ficar olhando, e ela vem toda assim, entendeu? Então eu já tenho que saber se tem dor mesmo ou se não tem dor, se ela arranjou aquela dor. Por que eu estou falando isso? Porque para todos os casos, eu falo assim, muda a postura. Deus está falando para nós, muda a postura, tua postura é de vitória. Todos os dias a tua postura é de vitória, porque ela já está aqui na minha mão, garantida, está guardada aqui, muda a postura. Amém? Então o que acontece? E a pessoa vem, e eu fico, às vezes eu falo, Senhor, será que eu estou cansado? Às vezes a gente, quem aqui não fica um pouco mais irritado? Se não dormir então, você vai assim, o Arthur é pacífico, deixa eu sem sono, entendeu? Então o que acontece? A pessoa vem, e ela quando está pertinho, mal sentou, eu falo, arruma a postura. E como é que eu posso dizer que Deus não me deu a palavra? A palavra é postura. Para ir embora a dor, para ir embora a doença, para ir embora pensamento negativo, para ir embora tribulação, para ir embora tudo. E se a tribulação ficar, o que vai acontecer é que não vai fazer mal. Porque o Senhor está acima da tribulação. Sempre. Então a visitação está leve. E o que aconteceu com Abrão? Aconteceu que não ficou leve. Abrão e Sara não esperavam a visita do Senhor. Olha que coisa legal. Eles não esperavam a visita do Senhor.
Isso daí é 2000 anos antes de Jesus Cristo. Mas ele veio uma tarde sem ser convidado. É tão bom quando Deus não é convidado e aparece. Você não acha legal? É diferente. Eu vou dar uma passada aí. Cadê o efeito surpresa? Mas o que ele provou em Abraão? Abraão era tão próximo, tão íntimo do Senhor, que quando Deus aparece já era uma comprovação, uma prova de que toda a espera que ele tinha feito no Senhor foi compensada, porque ele estava na tenda, e lá na tenda ele viu chegarem 3 homens. Sara não entendia bem essas coisas, mas ele olhou, ele saiu da tenda e ficou do lado de fora e foi ao encontro dos 3 homens. Mas a gente não está lembrando aqui que ele tinha intimidade com o Senhor. Então o que aconteceu? Ele viu que um dos 3 homens era Deus. Deus veio me visitar. Obrigado. Devo estar com uma cara de seco aqui, nossa misericórdia. Amém. Obrigado, mas sabe, o rim e tal. Amém, obrigado. Então ele viu os 3 homens e ele logo viu que um deles era o Senhor. E ele se referiu a um deles como sendo o Senhor. Eu não sei que notícia Deus vem te dar. No caso de Abraão aqui, veio dar 2 notícias. Tá? Uma é que eles iam ganhar Isaac. Aí Sara riu. Deus perguntou por que ela estava rindo. Lembra? Mas a outra, tá? Era que Deus tinha vindo fazer uma visita a ele para avisar que ia para Sodoma, para exterminar a cidade. Muito bem. Isso é só uma introdução. Por quê? O que acontece? Deus veio passar esse recado, tá? Mas o que importa não são os recados que eles signifiquem bem e mal. O importante é que Deus foi até a tenda de Abraão e se mostrou presente lá. As circunstâncias, se boa, se ruim, não importa. Importa que Deus esteja presente e que Ele veio te avisar qual é o futuro e o que Ele vai fazer, porque Ele te considera. Porque você tocou o coração dEle. Porque você não ficou assim, impassível. Porque você foi testado no deserto. Porque você é viajante, mora numa tenda, você não tem parada, porque para ti não tem fronteira também, de impedimento. Deus eliminou as fronteiras para Abraão e muito além, porque Deus não tem fronteiras. Ele livrou Abraão e livra você também. Amém? E você é filho da promessa, e havia um filho da promessa. Então ninguém aqui vai se rir, porque Sara teve esse filho. Tá certo? Então, ele veio sem ser convidado, que ótimo. Então, quando vem desconhecidos na tua casa e você tem uma impressão diferente a respeito de um deles, este pode ser Deus. Qual era a tradição judaica? A tradição judaica era essa: mata o bezerro, que é o novilho, assa o pão e estende o tapete, e limpa os pés do visitante, porque eu tenho que dar as honras para Deus. Então, quando você tiver um sentimento que a gente chama de contrição, por isso que eu falei da sensibilidade, não impeça a sua sensibilidade, porque se o seu coração for tocado por uma pessoa que está doente, você está no hospital visitando um parente, de repente você vê alguém que está sofrendo muito, a família está chorando do lado de fora, pede licença, abre a porta do quarto e vai lá, se precisar chora. Sabe por quê? Porque nós precisamos ser sensíveis à presença de Deus. Então o que aconteceu? O pão foi assado porque eles tinham que ser honrados. Por que o pão foi assado? Eles tinham geladeira? Não. Aqueles que vêm em nome do Senhor, eles têm que ter alimento fresco. E por que um novilho? Pelo mesmo motivo, porque a carne do novilho é muito mais macia do que a carne do gado, que é adulto, vamos chamar assim, tá? Então precisava haver um sacrifício da parte de quem recebe. Mata o novilho da carne macia. Esse é gentil para o teu organismo, para a tua digestão. Você digere bem.
Receba bem o viajante. Receba bem aquele que está passando na tua frente e de repente fala. Nem fala, ele está desesperado. Ele anda, parece que está vivo, mas ele está adoentado, quase morto. E você é movido por compaixão para se chegar a ele. Amém? Tradição judaica, estende o tapete. Por quê? Porque o viajante está cansado, depois que lava os pés dele. Ele pode se deitar se quiser, ele pode fazer o que quiser. Amém? Então são coisas que Deus observa em nós sobre a nossa hospitalidade. A hospitalidade já é percebida com palavras. E quando a gente sente a hospitalidade em alguém, a gente fica extremamente agradecido. Amém? Isso é porque eu fui tratado com muita hospitalidade por palavras muito especiais. Por estar nessa casa e conhecer pessoas especiais como vocês. Amém? Então a gente recebe tudo isso. Amém. Legal. A presença de Deus deve ser festejada com honra, alegria e gratidão. Nem sempre nós discernimos a presença. Então, Deus vai deixando as coisas mais evidentes. E nós vamos discernindo a presença de Deus, agradecendo a Ele, vamos nos enchendo de graça. E o que vai acontecer? Ele fala, não dá para resistir. Eu vou descer. E eu vou contar tudo para essa pessoa. Porque Deus se rebaixa, vem, fala conosco. Jesus fez assim, e assim fez profeticamente o Senhor Deus com Abraão, visitando a tenda. Deus está visitando a tua tenda. Deus está indo na tua casa, agora mesmo Ele está te protegendo. Ele tá dizendo assim, eu estou aqui, eu estou vendo teu coração, o teu coração estendeu o tapete para mim, eu vou me deitar. Deus se espreguiça no teu coração e diz, bom é este lugar. Isso é sério demais. Ah, mas eu não sou convertido. Converta-se hoje. Amém? Está se convertendo já. Porque como você já ouviu a palavra, Deus não vai deixar barato. Tá certo? Intimidade é para qualquer lugar. Não é você que vai à igreja somente, fisicamente. Mas a igreja está em volta de você. Você está carregando uma igreja espiritual onde quer que você esteja. E Deus conhece cada um, o coração. Amém? Legal. Mas eu quero discernir a presença de Deus. E como é que eu vou discernir a presença de Deus? Eu vou discernir não desistindo, insistindo, persistindo, fazendo o quê? Pai, onde você vai? Pai, onde você vai me levar? Pai, por que isso? Pai, por que aquilo? E nós vamos ver uma coisa aqui que aconteceu. Eu fico tão entusiasmado, mas deixa o próximo slide, eu não vou contar antes. Amém, está aqui ele. E finalmente eles chegam perto da tenda. Abraão fica tão feliz, tão maravilhado, e ele por questão de convivência, de convívio, de experiência com o Senhor, ele sabia qual dos três era o Senhor. E ele chama de Senhor. Ai, Deus fica no regozijo, porque Deus é assim, porque diz, Ele é minha imagem e semelhança, Ele tem o meu coração. Amém? Próximo. Tá certo. Então, Gênesis 18, 17. Olha só que consideração, olha que amor. Ele fala isso para Abraão, dizendo o quê? Cara, eu te considero. Ele é carinhoso, ele é amoroso, ele abraça, ele beija você porque ele é Deus. Então ele chega e diz assim, porque tem um particular aqui. Sabe, a coisa vai indo, você lê Gênesis e tal, de repente você percebe que de Gênesis 18, 3 até o 33 é uma história bem profunda da aproximação entre Deus e o homem. Até o momento em que você ouve no teu coração essa voz, essa linguagem de Deus. E é a teu respeito, tá? Porque você é um Abraão. Você não é Abraão, você já é Abraão, porque você está aqui, tá certo? Devo esconder de Abraão o que estou fazendo? Não. Perceba o tom. Eu estou ouvindo o tom da voz de Deus. Não. Eu devo esconder de vocês? De você eu não vou esconder. Por quê? Porque você está aqui, você é meu filho, entende? Na mesma circunstância, o Senhor anunciou o nascimento de Isaac. E Abraão, que era muito mais chegado, de Deus, do que Sara. Sara estava atrás, estava na cola. Entendeu?
ela se riu. Mas amém. Depois eles foram premiados, né? Então a conversa com Abraão revelou a intimidade entre eles, inclusive para Sara. Então, de repente, as coisas param ali e o que acontece? Ele fala para os anjos: olha, os anjos comissionados para destruir Sodoma, com vocês. Olha que coisa linda. Ele foi equipado, ele foi com equipe. Ele não precisa, ele sozinho pode fazer tudo. Um anjo dele pode fazer tudo. Mas ele cria uma cena. Ele é criador. Ele é visitador. Então, para a gente ver, Deus honrou Abraão. Abraão agora está sendo honrado por Deus. E ele quer honrar a Deus, e Deus vai honrar a Abraão parando ali, tá certo? E revelando para ele: você é íntimo meu, eu não vou esconder de você o que eu vou fazer. Você me recebeu bem. E a minha presença, você demonstrou que foi prêmio para você. Você está feliz que eu estou aqui na tua casa. Então, para um amigo, para um filho, eu não nego uma revelação. Deus vai fazer muitas revelações para você nesses dias. Amém? Ele já está fazendo e você tem sentido. Por isso nós estamos juntos hoje. Ele vai te falar coisas, você vai falar assim: daqui a pouco ele fala, ele chega mais perto. E cada vez ele está chegando mais perto da tua casa. Ele está te protegendo. Porque está sendo criado um clima estranho, mas a atmosfera do reino, ela está descendo. Tá certo? Então a conversa com Abraão revelou a intimidade entre eles para nós, para que hoje nós soubéssemos como é que ele se aproxima. Até que teve um momento que ele falou: não, eu não vou aguentar. Eu não vou falar de longe. Eu não vou usar só as circunstâncias, os temores, as coisas tenebrosas, as tribulações. Eu vou descer. Eu vou visitar você. Deus está te visitando. Deus está me visitando. E você está discernindo quem é Ele naquela visita. Porque você tem uma rendição na sua vida. Você tem um respeito, uma sensibilidade, um amor tão grande por Deus, que você simplesmente já olha para Ele e diz: sim, Senhor. E fala que Ele é Senhor. E você se prostra espiritualmente, que nem aquela outra figura que a gente demonstrou. Pode passar o próximo. Amém? Agora eu preciso dele. Deus dá olhos espirituais para nós. O espírito tem que ter as lentes limpas. Então, aqui está o que eu disse que eu estava segurando um pouco. Por quê? O que Deus veio dizer para Abraão? Abraão tinha o sobrinho Ló, que há 25 anos antes dessa visita, os servos dele brigaram lá com os servos de Abraão, eles tiveram que se dividir. E aí, ele começa, que nem criança, que nem menino, ele começa a dizer assim: olha, e se tiver 50? Lá em Sodoma, já que o Senhor trouxe essa notícia, né? Eu estou feliz, eu já viu que eu recebi o Senhor com o maior carinho, eu amo a sua presença, nunca se afaste de mim. Que mensagem Deus foi levar lá? Deus foi dizer lá, em resumo, que eu quero você como intercessor de pessoas. O intercessor, ele não larga, ele é que nem criança. Pai, onde é que está? Onde é que está a mãe? Onde é que está a mamãe? Pai, eu ouvi dizer que teve um problema, que furou um pneu, que teve um acidente. Pai, onde é que está acontecendo tal coisa? E Abraão, quando viu que Deus dispensou os anjos, despediu os anjos, Abraão foi atrás do Senhor, ficou com ele. Deus parou por um momento porque percebeu como é que estava. Deus sabe todas as coisas. Deus já sabia que Abraão ia insistir, e Deus não largou. Pai, 50. Se tiver 50 justos lá, salva, não destrói. Deus é maravilhoso. O que ele faz? Ele dá uma pausa de Deus. Ele finge que ele é durão, mas ele não é durão. Ele finge: pai, posso perguntar? Pergunta, meu filho. Ainda fez de conta, você está, né? Mas Abraão tinha uma grande coisa que Deus está nos falando que nós temos que ter, temos que ter. Abraão não deu sossego para Deus. Nós não temos que dar sossego para Deus, porque Ele não se cansa. Então,
o que acontece? Se tiver 45, o senhor salva? Tá bom, 45. Se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10. É uma figura tão bacana essa passagem, porque é assim. Imagina Deus, ele podia até brincar e fazer assim. Como eu te amo. Tá? Porque um dia, os filhos, nós vamos e os filhos ficam lá, né? Imagina sempre isso. Não ficam? Mas você fez tudo por eles. Olha o toque. É depois desse toque que vem a oração. Você quer ver quem é o menininho que põe o nariz resfriado no vidro do teu vidro, no vidro do teu carro e diz, eu estou com fome? Põe a figura do teu filho lá. Quem é que pode aguentar isso? Eu estava lá no Bauru Chique, eu gosto de comer bem. E lá, né? No paraíso lá. Aí grudou. Um menininho com o irmão lá, puf, com as mãozinhas assim. O cara do balcão ficou irritado por causa que estava sujando. Ele me trouxe o Bauru. Eu nunca tinha comido Bauru Chique e tal, Minas, quente, fervido e tal, esse negócio todo. Ah, delícia. Então, ao horário. Já vou terminar. Falei, moço, dá um Bauru desse para esse menino. Ele está sempre aqui. Eu falei, ele está sempre aqui. Mas eu não vou estar sempre aqui. E se o senhor não der um Bauru para ele, eu vou embora daqui e deixo o meu. Dou para ele, mas nunca mais volto no Bauru Chique. Ele deu um Bauru para cada menino. Tá certo? Tá certo. E isso, quando a gente é movido para isso, é porque Deus está falando com a gente. E aí, questionando Abraão, o Senhor, a gente chega a essa conclusão. O intercessor, ele sempre vê uma esperança. É como as 99 ovelhas que ficam no aprisco e você vai buscar a que está perdida. Isso é intercessão. Relacionamento de salvação. Pode morrer. Você já viu uma pessoa angustiada em algum lugar? Extremamente angustiada e está totalmente fora do padrão que acontece. O cara está com terno, gravata, mala de executivo, com uma mão pendurada no muro e chorando. Um cara maduro. Sabe como é? E você fica sem saber o que fazer, você tem que ir lá e dizer alguma coisa para ele. Essa situação pode acontecer comigo e com você, apenas não aconteceu, mas aconteceu com ele. E você vai lá e ele fica agradecido, entende? E ele te recebe e não entende nada. Mas Deus está chamando ele, e mais tarde ele vai entender o teu gesto, porque você não permitiu que aquilo acontecesse sem que fosse acudir a pessoa que precisa. Se você tem o coração mexido, se você fica contrito desse jeito, se dá aquela, a gente chama disso daí, estar compungido, ter uma coisa, eu não sei o que é, mas eu sei que é de Deus, a linguagem de Deus é universal, poderosa, maravilhosa, e você não vai ajudar a pessoa, não vai deixar de ajudar a pessoa, amém? Pode passar o próximo. Isso daí, eu senti o seguinte, isso daí é mais ou menos o que aconteceu na cabeça de Sara, provavelmente. Tá, eu estou imaginando, eu fico imaginando as coisas da Bíblia, paro, tal, olho e falo assim, meu Deus, a Sara devia achar o Abrão, eu não sei qual era o período dele, Eibe, querido, amor, como a gente chama em casa, não sei, mas ela fala, meu Deus, do jeito que você lida com o Senhor, nós vamos ser todos exterminados, porque acho que ele não tem tanta paciência assim, de ter alguém tão perguntador, tão assim, tão questionador, ousado, por que não dizer de certa forma, atrevido diante do Senhor. Gente, vocês entenderam o que eu quero dizer. Seja ousado, quase atrevido diante do Senhor. Amém? Porque Ele ama crianças que não largam do pé dEle. Desde que sejam crianças, desde que não sejam estereótipos da sociedade. Deus não ama estereótipos. Deus não ama o queixo levantado. Eu falo lá, quando ele chega, falei, agora eu já te olhei, quase que acabou a consulta. Como assim? Porque quando eu falei para você arrumar a postura, você pôs os ombros para trás. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A neurociência prova que quando uma pessoa põe os ombros para trás, o pulmão respira mais, mas precisava de neurociência para isso. O que é o ar? O ar é o espírito. A mesma neurociência quer provar o que Deus já tinha nos falado. O coração está logo embaixo.
Bom, o nosso é de Deus. Está todo mundo aqui? Nós temos um coração só, tá? E sustenta todo mundo. Então o que acontece? Quando você põe os ombros para trás, o coração bate mais. Então a angústia que nós tínhamos, que Deus levou, nos faz pôr os ombros para trás. Basta que você ande reto no mundo físico material e a sua saúde melhora logo, rápido. Que você feche os olhos, respire fundo e receba a ministração do Senhor sempre, todos os dias da sua vida, porque Deus está falando uma linguagem diferente. Assuma a postura de vitória. Tenha misericórdia, amor, compaixão no seu coração, porque é época de dar as mãos. Ou nós temos intimidade, ou nós não andamos na verdade. Ou nós temos sinceridade, ou nós não andamos na verdade. Porque Deus está pedindo isto urgente. Ele está dizendo, eu vou levantar intercessores aqui. Em pensamento vocês vão interceder. E as coisas vão acontecer em toda parte. Amém? Eis aí o pensamento de Sara. Meu Deus, o Senhor vai mandar raios nessa terra. Nessa terra não, nessa tenda. A gente já não para. Você quis sair por 25 anos? Não, eu não quis sair. Deus falou para eu sair. Porque Ele me disse, eu não vou ter fronteiras para ter uma vida mais intensa, mais profunda e mais espiritual. E se caírem raios, eu vou louvar, adorar o Senhor, porque os raios vêm do céu. Amém? Dizem que Ele se levanta, sai da terra, né? Então que seja a nossa resposta. Eu não tenho medo de tempestade. Olha que responsabilidade dizer isso. Amém? Mas por quê? Porque eu acredito na proteção daquele que é caminho, luz e verdade na minha vida, e você também. Amém? Próximo. Ok? Atrevimento, ou pelo menos muita ousadia. Nós não temos medo de destratar Deus, porque nós nos prostramos diante dele. Longe de ti que faças tal coisa, por causa daquela conversa, né? Tu não matarás, né, o justo com o ímpio. Longe de ti, não faria justiça o juiz de toda a terra. Olha que cara provocativo. Por acaso Deus, eu estou diante do meu Deus, e Ele é injusto? Ele vai chegar a ponto de matar pessoas? Onde é que está a tua misericórdia? Olha a ousadia dele. Foi uma forma relativamente assim, espontânea, né? No mínimo, demais, para falar com Deus. Mas Deus ama isso. Porque senão, se Ele não amar isso, é porque Ele é um Deus distante. Deus não é distante. Deus não é distante. Esse comentário de Abraão tem um perfil de intercessão e compaixão, que Deus esperava isto dele. Deus estava dizendo para Abraão, você tem que fazer perguntas que demonstrem que você quer me conhecer ainda mais. Não deve haver limites para a tua vontade de me conhecer íntima, profundamente. Porque eu quero te abraçar. Eu sou teu pai. Amém? Amém? É quase que eu choro aqui, porque eu sou chorão. Eu vou fazer o quê? Então eu tenho que me declarar, porque eu vou esconder. Se eu chorar, você chora junto, chora todo mundo, se alegra junto também. É assim, unidos como um só coração, diante do Senhor. Deus esperava isto dele. Pode passar. Abraão demonstrou-se um intercessor. Ele pretensiosamente, olha, pretensiosamente significa, teve a pretensão, tá certo? Ele confrontou o Senhor. O Senhor olhou a postura de Abraão, que foi de compaixão. Quer dizer, uma compaixão tão grande, que foi tipo assim, Senhor, pera lá. O Senhor não é assim. Porque se o Senhor for assim, eu vou dizer, eu não concordo com isso. Sabe quando existe ímpeto do filho, que ele tem lá um repente? Agora, eu por acaso não tenho repente? Fala mais alto. Sim. Sim, olha que sim, legal. Parece que casou de novo. Eita, nós, tá bom. Isso é que é bom, né? Aquela confirmação daquela paixão e compaixão. Por isso Abraão foi abençoado e você é abençoado sobre a terra. Passa o próximo. Amém. Eis aí. A Bíblia diz que Sara ainda era bonitona. Sabe que idade ela tinha? Quando Deus visitou? 90. Eu estou dando pulo. E Abraão? 99. Olha Abraão com 99. Olha Isaac lá, pode passar o próximo. Tá?
O que é postura de vitória? A fé é demonstrada em ação, atitudes, obediência. O que é atitude? Tudo vai acabar em oração? Vai, porque é a atitude do carinho, né? Então, Deus fala para você fazer isso aqui. Então a esposa está cansada, vai dormir, te ajuda. Essa me ajuda. Em tudo, né? Então aquele carinho, sabe? Sem constrangimento, tá aqui um cara assim, hospitaleiro. Muito hospitaleiro. Sabe isso? Deus é carinhoso? Ele é carinhoso. E Ele é poderoso. É necessário um alinhamento do nosso coração para que tenhamos verdadeiramente uma motivação autêntica quanto à contrição, à rendição e o nosso batismo constante, nos aproximando cada vez mais do Senhor. O próximo. Amém. Oi? Tem mais? Não, eu sei que tem mais. Deus tem uma oficina e te dá uma ferramenta. Então existe uma oficina. É uma oficina que vai se enchendo de trabalho. E o trabalho é intercessão. E a ferramenta que Ele te dá é oração. E a bateria da oração é misericórdia, amor, compaixão. Eu estou querendo definir compaixão. Sabe que eu chego à conclusão? Compaixão não tem definição possível que uma linguagem humana possa dizer o que é. Compaixão é você se despedir de quem você ama muito, sem saber se você vai voltar. Falei alguma coisa que significa algo para você? Compaixão é profundo demais. Compaixão é maravilhoso. Compaixão é algo poderoso. Amém? Esta postura abre os depósitos do céu. Amém. O próximo. Isso que está acontecendo aqui, aconteceu com o servo do centurião, que se pôs entre Jesus, o Senhor em pessoa, e o seu servo. E quando ele olhava para Jesus, ele falou: não precisa ir lá não. Com certeza ele já foi curado. Próximo. Isso fez Abraão, né? Que se colocou na causa, exatamente posicionado, com postura, entre Deus e Ló. Ajuda Ló. Ele não sabe direito a escolha que ele fez há 25 anos atrás. Ele não sabia o que estava fazendo. Salvar ele. Deus está procurando intercessor. Amém. O próximo. Tá bom? Gente, acabou. Só para... Pois não. Ele passou por cima. Vini, minha esposa falou que você passou por cima do slide anterior. Tá bom. Certo. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, fechando o muro, e estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse. Mas a ninguém achei. Se eu não interceder, alguém pode morrer. Deus está chamando intercessores. Amém? Então, Deus já tem intercessores. Amém? Eu e você também. Glórias sejam dadas ao Senhor. Pai, obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado, Deus, pela Tua presença em nossas vidas. Obrigado, Deus, porque nós temos o nosso coração, mas a palavra diz que ele é de pedra. Obrigado, Deus, porque quando chega o momento da Tua visita, Tu ofereces, Tu dizes, aliás, recebes e esperas que seja oferecido um novilho, uma carne fresca e macia, bem digerida, bem trabalhada, bem assada. Deus, nós temos pão fresco nesta casa. Oh Pai, obrigado, Deus, porque sim, Pai, se não tivéssemos Te conhecido, Senhor, ainda assim teríamos a oportunidade de recebê-lo, só por causa do nosso coração contrito, mas ele não nos pertence, ele pertence a Ti. Deus, que Tu te disfarçaste, Pai, num anjo, mas assim, Deus materializado. Naquela ocasião, já testificando e prevendo o que ia acontecer, foi profético, porque veio o Senhor, Pai. O Senhor, Deus, que nós não deixemos de reconhecer aquele que nos visita. Ele não se confundirá em nossos corações, porque nós hoje temos um só coração,
no corpo por causa do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa esta casa. Obrigado, Deus. Nós agradecemos de coração. Glória a Deus. Faz tempo que eu não fico aqui num púlpito, né, que é na igreja do Panambi, né? Muitos anos. E como hoje tem a mesa da ceia, né, geralmente a gente fica embaixo, né? Fica mais, como o Arthur falou, né, próximo, junto, em comunhão. E é isso que Deus quer de cada um de nós, comunhão. Que estejamos juntos, comunhão entre irmãos, comunhão principalmente com Deus. A ceia significa comunhão. Estamos lembrando do sacrifício que Jesus fez por cada um de nós. Claro, isso não é para todo mundo, é para quem crê. Para quem crê que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Para quem crê em Deus. Que eu não posso conceber essas guerras, essas pessoas que matam, que assassinam, possam crer em Deus. Eles podem crer em alguém que eles acham que é Deus para eles, mas não é o nosso Deus. Esse mal que há no mundo já está escrito na palavra de Deus. O mundo jaz o maligno. E é por isso que temos que estar em comunhão com Deus, preparados para a segunda vinda de Jesus Cristo. E hoje, como nós podemos fazer todos os dias, é agradecer a Jesus pelo sacrifício que Ele fez por nós, pela morte que Ele fez, que Ele morreu por nós, pelos nossos pecados, pelas nossas enfermidades, está escrito isso na palavra. E é nossa obrigação lembrarmos desse sacrifício. Por isso estamos aqui na igreja, uma vez por mês, poderia ser todos os dias, se estivéssemos em comunhão na igreja, lembrarmos do sacrifício que Jesus fez por cada um de nós. O sacrifício que Ele fez por nós, para a nossa salvação, para a nossa libertação, para termos o carimbo, o passaporte para a vida eterna. Vamos tomar do vinho, que representa o vinho aqui. Deus quer isso de cada um de nós, que sejamos testemunhas vivas, começando por nosso mais próximo, que é a nossa família. Esse testemunho é dizer que Deus existe, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e que nós temos que crer em Jesus Cristo para a nossa salvação. Isso nós temos que passar de geração em geração, pela nossa fé. Se não tivermos fé, nada disso funciona. Se não tivermos fé, não seremos salvos. Que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja derramando poder, entendimento e fé sobre cada um de nós, a cada dia, para glorificarmos o nome do Senhor. Amém, né? Cuida dos corações.
nós é uma alegria muito grande estar aqui no Panambi. Eu acho que muitos nos conhecem, mas só falando que nesses 23 anos de Panambi, foi aqui que eu e Lídia nos batizamos. Foi aqui nessa igreja que nós fomos consagrados obreiros. Foi aqui nessa igreja que nós fomos consagrados diáconos. E foi aqui nessa igreja que fomos consagrados pastores. Então, tem uma história aqui com Panambi. Muito embora eu e Lídia estamos há quase 20 anos na Flórida. E hoje estou muito feliz de ver os da Flórida aqui também. Agradeço que vocês tenham aceitado o convite de vir para cá, já que a pastora Cláudia deu um jeito de fazer faltar luz lá, né? Os caras têm contatos aí. Espero também que a hora que precisar ligar, que eles também ligam lá. Agora pode ligar. Porque eu fiquei... da sua também, porque desligar era dela. Mas amém. Já já a gente vai chamar os aniversariantes do mês de novembro. Mas ouvi falar em postura de vitória, como foi bem pregado para aqueles que não entenderam muito bem aquele negócio de vem aqui, vai lá e tá. Ele é médico, tá? Só para esclarecer, ele é médico, ele é doutor, ele é médico mesmo. Então ficou mais claro a atribuição que o querido pastor Arthur tem também. Mas não dá para ouvir falar em vitória, não dá para ouvir falar no que nós acabamos de cantar, de arrumar a casa, sem a gente mencionar a necessidade que Paulo escreveu na sua carta aos Romanos 10, 9, que diz que se confessarmos com a nossa boca que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e Salvador, morreu e ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque essa é a maior vitória. Eu não posso querer desejar apenas que cada um de vocês prosperem, que tenham ótimos casamentos. Eu devo e quero ver isso na minha vida e na vida de cada um de vocês, mas a minha preocupação maior tem que ser e sempre será a sua eternidade. E Cristo veio para resolver a sua e a minha eternidade, porque isso aqui em algum momento passou. Feliz de ver teus pais aqui hoje, Diego. Espero poder ver lá depois, hein? Hoje está aqui, mas não é aqui que nós ficamos não, hein? É para lá, tá bom? Então, é impossível a gente pensar em postura de vitória se nós não tivermos a nossa eternidade definida. Então eu vou fazer uma oração, talvez você possa pensar, mas eu já fiz. Ótimo. Fico feliz que você já tenha feito, mas quem sabe hoje Deus quer ouvir essa confirmação sua e minha novamente. E se você sentir no seu coração, para aqueles que nunca fizeram, repita após mim. Não tem nada de místico, tem de Bíblia. Porque ele mesmo falou, se confessar com a sua boca. E por que boca, hein, João? Será que eu não poderia pensar apenas na minha mente? Não, porque a palavra tem poder. Porque se fosse pela mente, Deus teria criado tudo que criou pela mente, ou pelo estalar de dedos. Mas não foi assim. Nós sabemos muito bem que ele fez pela declaração da sua voz. Haja luz. E foi feito. Então, tudo que você fala e tudo que eu falo, há muito poder. Então, cuide daquilo que sai da sua boca, para com um filho, para com sua esposa, para com seu marido, para com quem quer que seja, e principalmente para com Deus. Então, que você possa sentir no seu coração e repetir após mim. Amado Senhor, obrigado por esta manhã. Estou gostando. Não precisa repetir, mas eu estou. Quero declarar, Senhor, neste dia, que o Senhor Jesus é o meu único Senhor e Salvador. Não existe outro. Não preciso de outro. A obra dele na cruz foi suficiente para me salvar. Escreva o meu nome, Senhor, no livro da vida. Me abençoe, me faça crescer
amadurecer, prosperar, tudo para a tua honra e para a tua glória. Amém. Obrigado, Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tu és minha canção e eu te louvarei e eu te adorarei. Me renderei a ti.